Olá a todos, professor Tiago Maia novamente aqui com vocês para apresentar a disciplina Metodologia e Linguagem de Programação Avançada. Dessa vez, continuando a nossa aula passada, né? Essa é a parte 2 da aula associada à introdução ao Hibernate, onde na aula passada a gente contextualizou um pouquinho o uso do Hibernate, a gente viu que ele é um framework que de certa forma automatiza certas operações associadas ao mapeamento objeto relacional em Java. Iniciamos um novo projeto, ele está disponível aqui na tela, né, na nossa aula gravada. Lembrando que é importante que quem ainda não assistiu a parte 1, onde a gente introduziu a criação do referido projeto, é importante que dê uma pausa nesse vídeo e assista a parte 1 associada ao conteúdo que vai ser apresentado na parte de hoje, porque senão você vai ficar perdido, já que eu vou dar continuidade ao projeto que a gente começou a criar na aula passada. Pois bem, na aula passada a gente viu que existe um certo protocolo de criação de arquivos no NetBeans para que a gente possa utilizar o framework em projetos Java. A gente criou alguns arquivos XML de configuração de conexão, a exemplo do Hibernate cfg.xml, onde nele a gente pôde definir alguns parâmetros de configuração de conexão, como o drive JDBC a ser utilizado, protocolo de conexão, localização, porta e nome da base de dados que a gente está utilizando. A gente criou essa base de dados chamada exemplo, né? Onde é uma tabela que possui apenas dois campos, ID e nome. A gente viu também que a partir do NetBeans a gente pode fazer a gerência de conexão com o banco. Nota que está um barulho bastante grande aqui no meu bairro hoje. Ossos do ofício, eu estou vizinho aqui a uma obra, está passando caminhão de lixo nessa hora, então está um barulho infernal. Mas não vamos perder tempo com isso, eu acho que vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? A gente viu na aula passada que eu posso fazer conexões e gerenciamento de banco a partir do próprio NetBeans, né? Então vou aproveitar esse recurso já para mostrar a tabelinha que ele está manipulando nesse exemplo. Nota que a gente cria uma tabela cadastro, quiser eu visualizar os dados que constam na tabela cadastro, né? Eu posso clicar com o botão direito, exibir dados, e eu vou poder ver os dados que existem nesse exato momento a partir do próprio NetBeans. Notem que aqui no meu computador eu tenho 3 informações já cadastradas, né? 3 IDs e nomes já cadastrados. A proposta da aula de hoje é poder inserir dados não via banco, né? Feito a gente fez na aula passada, mas via uma aplicação Java utilizando já o framework Hibernate. Note que para poder vocês continuarem a utilizar esse recurso no NetBeans, caso vocês tenham fechado e aberto o NetBeans e também fechado a conexão com o MySQL, provavelmente aqui a opção servidor MySQL pode estar com a opção desconectado, certo? Então, para poder conectar novamente, vocês podem clicar com o botão direito e selecionar a opção conectar. Como o meu computador já está conectado aqui com o banco, essa opção está desligada. Então, para que os demais passos na nossa aula estejam ok, é importante que vocês estejam com a conexão com MySQL ativa. Bem, retomando aqui, na parte de projetos, também criamos a classe Hibernate útil, né? Porque a partir dele eu posso criar uma sessão, né? A partir da classe Session Factory. A gente viu na aula passada que ele tem uma funcionalidade parecida com as classes Connection e Drive Connection e Drive Manager que a gente utilizou nas aulas de JDBC. É a partir dele que a gente vai poder começar ou iniciar uma sessão entre a nossa aplicação e o banco de dados MySQL que a gente está adotando no exemplo contextualizado, certo? Além disso, a gente criou o arquivo de engenharia reversa também, que permite que a gente possa fazer um mapeamento objeto relacional a partir da indicação de alguns parâmetros. No caso, a gente está criando aqui, acessando um esquema de um banco de dados que a gente chamou aqui de exemplo, né? E dentro dele existe a tabela cadastro. Então, nesse XML de engenharia reversa, a gente indica a base de dados de trabalho, além da tabela ou das tabelas, dos conjuntos de tabelas que irão sofrer a engenharia reversa para a criação dos nossos models, né? E a gente finalizou a aula passada com a criação do model
cadastro, né, que é uma classe Pojo, uma classe com atributos e métodos get, set, além de construtor de classe, que vai permitir que a gente possa mapear no formato de objeto os dados a serem persistidos e que sofrerão a conversão, né, de dados encapsulados em objetos para dados no modelo relacional, certo? Para a gente começar a aula de hoje, a gente vai utilizar aquela classe principal que a gente criou na aula passada na criação do projeto Aula Hibernate, né? Então aqui, por enquanto, como a gente quer contextualizar a execução de consultas a partir do Hibernate, eu não vou estar preocupado aqui em mapear a aplicação utilizando o modelo MVC, que seria o ideal aqui, nem criando controllers para poder chamar esses métodos, nem criar os downs e assim sucessivamente. A gente vai utilizar a própria classe principal justamente para a gente poder mostrar o passo a passo para executar algumas operações de CRUD já definidas no framework, ok? Então, pois bem, vamos começar aqui na nossa classe principal, criar um método que vai permitir que a gente possa inserir dados em banco a partir do Hibernate, ok? Eu vou criar um método aqui, public, void, vamos chamar esse método de cadastrar, certo? Onde daqui a pouco a gente vai utilizá-lo e chamá-lo a partir do método main para poder realizar um cadastro de um ID e de um nome no banco de dados e na tabela que a gente criou na aula passada, ok? Como esse método vai ser chamado pelo método main e o método main é estático, é importante que esse método também seja estático, né? Eu só posso fazer uma chamada de um método estático a partir de outro método estático, né? Caso você não tenha feito isso, vocês vão constatar um erro de chamada de método, certo? Beleza. O que é que o método cadastrar vai fazer? Ele vai pegar um ID e um nome de um cadastro para poder iniciar uma transação, onde a partir dessa transação eu vou poder executar uma consulta, né? Então, para antes de pensar em inserir esses dados em banco, eu preciso fazer o quê? Seguir aquele conceito de mapeamento objeto relacional, né? Eu preciso encapsular esses dados a partir de um objeto que representa uma instância do meu model, né? O model que representa os dados a serem encapsulados em um objeto e assim eu iniciar o meu mapeamento objeto relacional. Nesse momento eu estou na etapa objeto, né? Foi para isso que a gente criou aquela classe cadastro, né? Na classe cadastro, a gente representou a tabela cadastro a partir de um model, né? Onde eu tenho os atributos ID e nome, eu tenho os métodos get, set associados, né? Então, antes de eu pensar em inserir dados na tabela cadastro, é importante eu encapsular informações a serem persistidas em banco em um objeto da classe cadastro. É o que eu vou fazer a partir de agora, né? Aqui, ó, cadastro. Cadastro vai ser igual a um new cadastro. Quando a gente criou o Pojo na aula passada, voltando aqui para o Pojo cadastro, note que eu tenho vários tipos de construtores para a mesma classe, né? Isso permite aquela relação de encapsulamento, de polimorfismo, desculpa, né? Quando eu criar um cadastro e ainda não tiver dados que alimentem o ID e o nome, eu posso utilizar o construtor vazio. Caso eu já tenha um ID e um nome, eu posso construir um objeto, instanciar um objeto, já enviando como parâmetro no new cadastro um ID e um nome. Se eu só tiver o ID, public cadastro com ID como parâmetro, e assim sucessivamente, certo? Lógico que essas informações poderiam vir do console, poderiam vir de um JFrame, poderiam vir de OptionPane, mas para poder diminuir a complexidade do exemplo, note que eu já estou diminuindo bastante por não seguir o padrão MVC corretamente, né? Do padrão MVC eu só estou seguindo o M, né? A parte do model, para poder simplificar o uso do Hibernate. Então aqui eu vou considerar que eu já tenho essas informações a serem inseridas em banco, certo? Então não vou pedir essas informações para o usuário. Eu vou utilizar aquele construtor de 2 parâmetros para um cadastro, já para poder simplificar a inserção de tais dados, certo? Eu preciso tomar cuidado com o seguinte. Na aula passada a gente criou um ID que é chave primária, porém não é auto-incremental. Então, para esses exemplos, eu também vou ter que fornecer um ID para ser inserido. Se eu for ver aqui no meu exemplo, eu já tenho as informações 1, 2 e 3. Então, o próximo cadastro a ser inserido aqui no meu banco deverá ser o cadastro
4, né? Se eu for tentar inserir um cadastro de um ID já existente, o Hibernate vai gerar um erro, né? Porque é uma chave primária, né? Eu não posso ter a mesma, eu não posso ter chaves duplicadas aqui para o cadastro diferentes. Então, para esse exemplo, eu vou inserir um novo cadastro que vai ter um ID 4 e vai ter um nome aqui Fumagalli, certo? Então vamos cadastrar Fumagalli na linha 4, para o ID 4. Beleza, pessoal. Como eu vou executar consultas em um servidor de dados, pode acontecer problemas diversos, do tipo o servidor não está disponível, o drive está incorreto, ou tem algum problema de configuração do Hibernate. Os parâmetros de configuração definidos no arquivo cfg.xml não estão corretos e assim sucessivamente. Note que pode ocorrer vários problemas em tempo de execução quando eu tentar executar alguma operação de CRUD a partir do Hibernate. Então, a partir de agora, é importante eu delimitar tudo aquilo que vai ser feito dentro de um bloco try, catch, já que exceptions poderão ocorrer durante a minha tentativa de realizar um cadastro em banco, certo? É importante eu instanciar um objeto aqui que representa possíveis exceções que irão ocorrer na minha aplicação. E como eu estou utilizando o framework Hibernate para poder executar consultas em banco, a forma mais genérica de capturar exceções no Hibernate é a partir de uma instância de objeto, uma instância classe Hibernate Exception. Okay? Vamos chamar esse objeto de representando um erro. E é importante que quando você estiver utilizando uma classe externa, né, ao seu projeto, é importante que essa classe seja importada. Então vocês terão que importar a classe Hibernate Exception a partir do pacote org.hibernate, certo? Então aqui eu já tenho a importação realizada. Essa instância para a classe Hibernate Exception poderá ser realizada, né? Então aqui no cat eu vou ter que tomar alguma atitude caso uma exceção do tipo Hibernate Exception ocorra. O nosso padrão do curso, né, é exibir o erro que porventura venha a ocorrer no próprio console do NetBeans, né? Então vamos exibir aqui a partir do system.out.println um erro. E esse erro é possível ser capturado, né, a partir do objeto que representa a exceção, e ponto, utilizando o método getMessage, eu vou ter acesso à mensagem de erro, né? Então, independente da exceção Hibernate que porventura venha a ocorrer, esse getMessage vai me dar um feedback da exceção que ocorreu, certo? Pois bem, a partir de agora, dentro do try, para poder realizar um cadastro, eu vou ter que seguir uma sequência de passos específicas, né, para poder conectar com o MySQL, poder ter a possibilidade de executar uma transação, confirmar a execução da transação. Note que é uma sequência bem parecida com o que a gente fazia com o JDBC, né? Instanciar um objeto de um connection, criar um statement, a partir do objeto statement, executar uma consulta e assim sucessivamente. Sendo que a gente vai utilizar outras classes e outros métodos, né? Porque a partir de agora a gente está utilizando o framework Hibernate, certo? Primeiro de tudo, né, eu tenho que abrir uma sessão com o MySQL, né? Eu tenho que gerar ou criar uma conexão, um elo entre a minha aplicação e o meu MySQL, certo? Isso é possível, essa sessão, né, é possível de ser representada a partir de uma instância, né? Então, tudo aquilo que eu vou fazer dentro ou a partir da minha sessão MySQL vai ser feito a partir desse objeto. E essa instância poderá ser criada a partir da classe Hibernate Session. Então, a partir da classe Session, eu posso criar uma instância que representa uma sessão entre minha aplicação e MySQL. Posso dar qualquer nome para esse objeto, né? Vamos chamar ele de sessão. Vocês podem dar o nome que vocês quiserem para ele, certo? Como é que eu posso criar essa instância chamada de sessão, certo? Para eu poder criar uma sessão, para definir e ter essa possibilidade, foi para isso que a gente criou a classe HibernateUtil.java. Vocês se lembram, né? Que eu disse no início da aula que a partir da classe HibernateUtil eu posso ter acesso ao objeto SessionFactory, né? Que representa justamente a conexão
com o meu MySQL, ele que vai te dar acesso a métodos de conexão com o banco de dados MySQL. E os parâmetros de conexão estão contidos no arquivo hibernate.cfg.xml, né? Note que nele eu tenho aqueles parâmetros que a gente definia antigamente utilizando a classe Drive Manager, né? Então aqui eu tenho acesso ao drive JDBC específico, que é o drive com MySQL, além da URL e base de dados a serem conectadas, né? Então a Hibernate útil utiliza esse XML também para conectar e, porventura, e em seguida, né, a classe aula Hibernate que a gente está manipulando vai depender da classe Hibernate útil para poder criar esta seção, certo, pessoal? Então aqui, ó, notem que, voltando para a classe Hibernate útil, tudo é fornecido a partir de acesso, ó, estático. Então o objeto que representa a conexão é acesso estático. O método que me permite capturar esse objeto, que é o método getSessionFactory, também é estático. Então note que eu posso criar essa instância de sessão simplesmente acessando diretamente a classe Hibernate útil, né? Então aqui, ó, Hibernate útil, ponto. Note que eu já tenho acesso ao método getSessionFactory, né? Esse método vai retornar justamente aquele objeto SessionFactory contido no Hibernate útil, que vai me permitir criar uma session. Vou utilizar ele. E é importante que essa sessão, que não apenas eu crio um objeto que representa a sessão, mas que ela represente uma sessão ativa, né? Uma sessão aberta, que eu possa de fato executar consultas a partir dela, né? Então, logo após pegar o objeto SessionFactory, é importante que eu abra a sessão a partir do método OpenSession, digitando ponto e vírgula para poder definir o encerramento da instância do objeto de sessão. Então, em resumo, já existe um objeto que representa uma sessão ativa, né? Que é o objeto contido na classe Hibernate útil, que é aquele objeto SessionFactory, que foi criado automaticamente naquelas operações que a gente começou na aula passada. A partir do método SessionFactory eu posso ter acesso a esse carinha, que é o que a gente fez lá na classe principal, né? Hibernate útil, acesso estático, não preciso realizar uma nova instância. Acessei o método getSessionFactory, eu já aproveitei que eu capturei o objeto SessionFactory e já abri uma sessão, né? Já atribuindo ao objeto sessão, portanto, a partir de agora, tudo aquilo a ser feito na minha sessão MySQL vai ser feito a partir do objeto sessão. Note que eu estou tendo um erro aqui no Session, porque eu ainda não importei a classe Session, né? Então, adicionar a importação para org.hibernate.session, a sessão foi aberta, né? Pelo menos na teoria, sim. A gente vai ver um detalhe daqui a pouco que a gente vai precisar corrigir, que é um detalhe específico para o NetBeans. Ok? Então, primeira etapa, né? Primeira etapa, abrir uma sessão com MySQL concluída. Bem, passada a primeira etapa, agora eu tenho um objeto que vai viabilizar a gente abrir uma transação, né? Essa transação vai permitir que no futuro a gente possa executar consultas a partir da sessão ativa, né? Então, segunda etapa, vamos abrir uma transação. Melhor, abrir uma transação não, né? Estranho. Iniciar uma transação, certo? Como eu disse para vocês na etapa anterior, né, tudo aquilo que representa a sessão MySQL ativa vai ser representado a partir da instância da classe Session, né, que a gente chamou de sessão. Então, a partir do objeto sessão, eu vou poder iniciar uma transação. Isso é possível a partir do método beginTransaction. Okay? Então, a partir do método beginTransaction, eu posso iniciar uma transação. Essa etapa é importante para que no futuro eu tenha a possibilidade de executar consulta, né? É uma lógica bem parecida com aquela etapa Create Statement, né, que a gente fazia utilizando o JDBC. Bem, iniciada a transação a partir da nossa sessão, vamos para a nossa terceira etapa, onde
executaremos a consulta de inserção. Ok? Vou executar um insert aqui. Também a partir do objeto sessão. E olha o que é mais legal, né? O legal do Hibernate é que ele fornece alguns métodos que já prevêem consultas de CRUD, né? De inserir, de selecionar e assim sucessivamente. Então, sequer eu vou precisar tocar aqui em linguagem de consulta para poder realizar a operação de cadastrar do meu CRUD, né? Então, a partir do objeto de sessão, digitando ponto, eu vou ter acesso a todos os métodos que eu posso acessar a partir de um objeto do tipo sessão, né? Entre eles, eu posso ter acesso aqui ao método persist, onde o persist faz uma coisa, né? Persistir dados, inserir dados em banco. É a partir dele que eu vou poder executar o meu insert. Sempre como parâmetro, ele vai receber um objeto que encapsula os dados a serem inseridos em banco. Nesse caso, o quê? O objeto que representa a instância do meu model. Nesse caso, cadastro, né? Então, como eu quero persistir esse cadastro, é ele que eu vou colocar como parâmetro do método persist. Bem, aparentemente eu já cumpri com a maioria das etapas obrigatórias para poder persistir essa informação em banco, né? Abri uma sessão, dessa sessão iniciei uma transação, implementei a execução da consulta, porém eu preciso confirmar a execução dessa transação dentro da minha base de dados. É como se aqui eu tivesse indicado o interesse em executar um comando de persistência, porém ele ainda não foi confirmado. Eu preciso confirmar a execução dessa transação. Para tanto, eu vou de novo utilizar aqui o objeto sessão. A partir dele eu vou capturar a transação ativa, né? Get transaction. E a partir da transação ativa eu quero comitá-la, né? Então, a partir do comando commit, aí sim, eu posso confirmar a execução da consulta persist, certo? Aparentemente agora tudo ok, etapas concluídas. Vamos executar o projeto para ver se está tudo ok, né? Eu vou salvar aqui a classe que eu acabei de atualizar. Antes de executar, note que mesmo que eu tente executar aqui não vai acontecer nada, já que o método main ainda está vazio, né? Como o main não faz nada, meu programinha não faria nada, né? É importante eu fazer com que a partir dele eu possa chamar o método que eu acabei de, entre aspas, concluir, né? Cadastrar, certo? Para a gente poder testar o módulo de cadastro. Agora sim, vamos testar e vocês vão ver um pequeno erro, né? Pequeno não, né? O Hibernate gera um monte de feedback aqui na caixa de saída, mas para exemplificar, somente o uso do Hibernate no NetBeans, eu vou dar um play aqui agora. Note, ó, já deu uma exceção, né? Note que são várias exceções. O mais importante é a gente observar o seguinte erro que aconteceu aqui, ó. Initial Session Factory Creation Failed. Ó, ele não conseguiu encontrar aquele arquivo hibernate.cfg.xml que a gente criou na aula passada. Aí você pode dizer, como assim? Esse carinha está aqui, ó. Não era para dar erro. Eles constam no mesmo pacote, né? A gente fez com que todos os arquivos ficassem no mesmo pacote. Então, como assim ele não está encontrando? Por padrão, certo? O Hibernate define o acesso a esse arquivo XML na raiz da sua aplicação. E note que quando a gente definiu a criação desse projeto, a gente optou por criar o Hibernate cfg.xml não dentro do pacote padrão, né? Que é aquele pacote default que o NetBeans cria. A gente optou em deixar esse XML dentro do pacote que a gente chamou de aula Hibernate. Em resumo, a gente quebrou um padrão do framework de acesso ao arquivo. Por padrão, sempre o arquivo Hibernate CFG XML fica no pacote default. A gente optou por criar ele em outro pacote. Eu fiz isso intencionalmente porque isso é um erro bastante comum em iniciantes no NetBeans.
E tem pouco material a respeito na internet, a respeito do feedback desse erro, certo? Porque ele considera que todo mundo está criando os arquivos dentro dos pacotes padrão do Hibernate. E às vezes, por demandas de projeto, que é o caso desse exemplo, a gente não teve a possibilidade de criar o Hibernate cfg.xml na pasta padrão. Como é que eu posso resolver esse erro bastante comum em projetos que utilizam o Hibernate do NetBeans, certo? O que é que eu tenho que fazer? Não tem para onde correr. Eu tenho que dizer que esse arquivo, que, abrindo ele aqui novamente, note que ele é muito importante porque ele contém os parâmetros de conexão e de base de dados a serem manipulados pela nossa sessão. Então, o que é que aconteceu aqui nessa sessão, né? Eu tentei abrir uma sessão e não consegui, porque os parâmetros de configuração de conexão não foram acessados corretamente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Ora, qual é a classe que representa a criação de uma sessão MySQL? A classe Hibernate útil. Note que dentro do Hibernate útil existe aqui, dentro do bloco try, uma tentativa de criação de um session factory, né? Então, antes de essa exceção acontecer, ele tentou realizar essa instância aqui, ó. Porém, ele não conseguiu. Note que ele tentou criar um session factory a partir do arquivo Hibernate cfg.xml. Note que o método configure está com os parênteses vazios. Por quê? Quando essa classe foi criada automaticamente, ele considerou que o arquivo Hibernate cfg.xml está na pasta padrão, né? No pacote default. Então, não há necessidade de passar um parâmetro para o método configure. No nosso caso, a necessidade existe, porque o Hibernate cfg.xml está em outro pacote, que a gente chamou de aula Hibernate. Qual é o pulo do gato aqui? Dentro do método configure, entre aspas, dizer qual é a nova localização do meu Hibernate cfg.xml. Essa etapa também é obrigatória caso você não utilize o nome padrão para o arquivo hibernate.cfg.xml. Você altere de Hibernate para Tiago, por exemplo. Então você também vai ter que cumprir essa etapa. Tanto mudando o nome do arquivo de configuração quanto a localização do arquivo de configuração, você tem que passar um parâmetro para o método configure, indicando qual é o arquivo XML que representa os parâmetros de conexão e onde ele está localizado. No nosso caso, ó, aula Hibernate barra hibernate.cfg.xml. Você pode fazer um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, aqui também no parâmetro de configuração, caso você não tenha mudado o nome do arquivo XML. E agora sim, salvando a Hibernate útil, vou tentar executar novamente o meu método cadastrar. Note que apesar do console ficar vermelhinho, não são exceções, certo? É um padrão do Hibernate aqui no meu NetBeans. O que importa é que não apareça nenhuma mensagem de exceção, certo? Como a nossa aplicação não tem uma interface gráfica interessante, portanto a gente não está sabendo aqui se de fato nossa consulta não foi executada com sucesso, o que é que eu posso fazer? Voltar para a aba de serviços, acessar minha tabelinha de cadastro, né? Clicando no botão direito, exibir dados e verificar se Fumagalli de fato foi cadastrado. E olha aqui, ó, 4, Fumagalli cadastrado. Portanto, nossa classe principal, a partir do método cadastrar, já tem a possibilidade de executar métodos de inserir. E note que o escopo de um framework serve para isso, né? Se sempre quando eu quiser persistir dados eu tenho que implementar um insert, para que fazer com que o programador venha a implementar essa consulta, né? É aí que é fornecido o método persist. Note também aqui a separação de componentes, né? O que é execução de consulta, eu deixo para um DAO resolver. Então, note que é como se eu já tivesse um DAO disponível que me fornece um método de CRUD que ele chamou de persist, né? Eu não estou misturando Java com SQL ou com outra linguagem de consulta que eu, porventura, vou utilizar na minha aplicação. Então, o Hibernate também impõe essa organização, essa separação de módulos, né? O que é DAO daquilo do que é chamada de CRUD, né? Beleza, pessoal. Então, com o cadastro feito, vamos criar todas as outras operações de CRUD que a gente venha a utilizar a partir do Hibernate, né? Então, já que a gente fez o cadastrar, vamos fazer o atualizar, né?
vamos acessar a consulta update, né? Que por enquanto aqui está sendo gerado um erro aqui no meu método main, na chamada dele a partir do método main, porque ainda vou criar o método atualizar, né? Posso até aproveitar aqui os recursos do NetBeans, né? Clicando aqui na lâmpadazinha e deixar para o NetBeans criar esse método para mim aqui dentro da classe, né? Então está aqui criado, ó. Ele criou como private, né? Não tem essa necessidade, vamos deixar public set void atualizar, certo? E vou apagar esse código gerado automaticamente pelo NetBeans. Pois bem, eu quero atualizar um cadastro já existente por outro cadastro. Portanto, os dados que eu queira atualizar também precisam estar encapsulados em um model, né? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma nova instância do model cadastro, que eu vou chamar ele de novo cadastro. Poderia ser qualquer nome, eu quero chamar esse objeto de novo cadastro. Beleza. Agora eu quero realizar o processo de atualização. Portanto, na hora de instanciar um novo objeto para um cadastro, é importante que eu forneça o ID do cadastro que eu queira atualizar, né? A gente acabou de cadastrar Fumagalli, né? Fumagalli tem o ID 4. Vamos supor que eita, eu já tinha cadastrado Fumagalli. Não era Fumagalli que eu queria cadastrar, era Carlinhos Bala, ok? Então isso aqui vai permitir no futuro, a partir de um método da classe Session, poder fazer a sobrescrita, né? Eu poder apagar o nome Fumagalli e substituir por Carlinhos Bala, já que eu estou acessando um ID já criado anteriormente pela minha aplicação. Ao tentar executar essa atualização, eu posso me deparar com alguma exception. Então aqui, a partir de agora, tudo aquilo que eu vou fazer deverá ser implementado dentro de um bloco try-catch, prevendo a ocorrência de um hibernate exception. E aqui simplesmente vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da mitigação da exceção que a gente fez no método cadastrar, que é simplesmente exibir o erro no console, certo? Pois bem, como aqui a gente não criou uma session global, um objeto da classe sessão global, né? Então eu vou ter que realizar aquelas etapas 1, 2 e 3 novamente, que a gente tinha feito no método cadastrar, aqui dentro do método atualizar também. Porque, repito, não estou preocupado com eficiência, não é nem com eficiência, né? Com uma melhor padronização de código aqui, e sim ser o mais didático possível. Repetindo a sequência de passos para que vocês possam fixar, né? Aprender a sequência Hibernate para poder executar as operações básicas de CRUD. Então aqui de novo, vou ter que abrir uma sessão a partir de uma instância da classe Session, que eu vou chamar de sessão novamente. Vou ter que acessar a minha classe Hibernate útil, que ela tem como atributo um Session Factory, que é fornecido a partir do método getSessionFactory. E aqui eu de novo vou abrir uma sessão, por exemplo. Certo? Primeira etapa cumprida. Segunda etapa, a partir da minha sessão, eu vou iniciar uma transação, já que eu tenho interesse em, a partir dessa sessão, executar uma consulta, que é uma consulta de atualização. Nesse caso, a partir da minha sessão, eu não quero executar um persist, eu quero executar um método merge. O método merge me permite sobrescrever dados contidos em uma tupla no meu banco MySQL. Nesse caso, eu quero inserir agora o novo cadastro. Nota que ele tem uma sintaxe bem parecida com o persist, né? A diferença é que o persist vai criar um novo cadastro, né? O merge vai acessar uma informação já existente e vai substituir pelo mesmo objeto encapsulado pelo meu model cadastro, né? Pelo novo model, né? Digamos assim, melhor dizendo. O que é que vamos fazer agora, né, pessoal? A partir da minha sessão, eu vou fazer o quê? Olhando o que a gente fez anteriormente, ó, não adianta apenas indicar o interesse em executar uma consulta. Eu também preciso comitá-la, né? Então, a partir da operação get transaction.commit, né? Eu tenho que confirmar a execução da minha consulta, certo? Pois bem, vamos testar? É importante a gente comentar aqui a execução do cadastrar, porque o cadastrar sempre está cadastrando Fumagalli com ID 4.
Porém, como ele já existe, se eu for tentar executar do jeito que está aqui, vai ser gerada uma exceção na tentativa de inserir informações do meu banco com IDs duplicados, certo? Então, como o Fumagalli já foi cadastrado e meu objetivo é editá-lo, vamos comentar aqui a chamada do cadastrar e só vamos chamar o atualizar dessa vez. Vou dar um play e após a execução da minha aplicação, de novo, ó, serviços, cadastro, exibir dados e está aqui, ó. Fumagalli não existe mais, agora foi substituído por Carlinhos Bala. E note como a Hibernate facilita a execução de um update, né? Voltando aqui para a classe principal, eu não tive que passar ID, por getID, e fazer um select, concatenar consulta, concatenar parâmetro de consulta, ou então criar um prepared statement. Tudo isso está encapsulado no Hibernate, né? Só tive o trabalho de chamar o método e o model que capsula as novas informações, né? Então, foi uma etapa grande inicial de configuração do ambiente de desenvolvimento, mas depois que ele está configurado, a criação dos nossos controllers, né, vão ser bem mais facilitados, porque o DAO praticamente já está criado e qualquer CRUD que eu queira executar já existe um método, pelo menos a maioria deles, né, das operações de CRUD já criados dentro do próprio Hibernate. Então, notem que a gente não teve muito tempo de programação aqui, já temos o cadastro e a atualização de cadastro já criados, né? Que é bastante proveitoso. Beleza, já criamos o atualizar, o cadastrar, vamos agora fazer o excluir, né? Então, agora aqui, ó, vou comentar o atualizar também, vou criar agora o excluir, que vai ser gerado um erro porque ele ainda não foi criado, a gente vai criar ele a partir de agora. Note que vocês já podem me acompanhar aí no computador de vocês, né, em casa, porque amanhã vocês já têm. O passo a passo é idêntico. Só preciso saber qual é o método Hibernate da classe Session que me permita executar um delete, né? Vocês podem até ir pesquisando enquanto eu estou digitando aqui. State void excluir. Beleza. Eu quero excluir um cadastro já existente. Preciso modelar esse objeto a partir do meu model. Como vocês já são espertos, você deve entender que o excluir e o atualizar vão ser muito parecidos. Então eu posso fazer aqui um Ctrl C, Ctrl V, aqui dentro do meu excluir. E já vou deixar a instância do meu model apontando para Carlinhos Bala 4, porque meu interesse é excluir ele. Comecei cadastrando como Fumagalli, Fumagalli virou Carlinhos Bala, agora, quer saber, eu vou excluir esse cadastro do meu banco. Então aqui eu crio uma instância com as informações que eu queira, ou que representem os dados a serem excluídos, certo? E notem como a criação do meu pojo é interessante nesse sentido. Por exemplo, aqui em cadastro, eu tenho construtores tanto vazios, quanto indicando só o ID, quanto indicando ID e nome. Por quê? Ora, meu interesse é excluir. Para excluir Carlinhos Bala, eu não preciso de todas as informações dessa linha. Basta o quê? O ID da informação que eu queira excluir. Então, eu também posso modelar os meus dados, criar o meu model, a instância do meu model, simplesmente aqui no excluir, indicando apenas o ID que eu queira excluir. Massa, né? Não preciso dizer todas as colunas da linha que eu quero excluir. Basta o ID. E para isso o meu pojo já prevê a criação de um cadastro apenas indicando o ID. Certo? Aqui no nosso código a gente só vai ter um único trabalho, né? Que é o quê? Mudar o método do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Que aqui a gente não vai utilizar o mesh, a gente não quer fazer uma edição. Eu vou substituir pelo método delete, né? Onde a partir do método delete, né? Delete, eu vou poder excluir um cadastro, que nesse caso é novo cadastro. E aí poder executar o delete from cadastro, sem precisar tocar em uma linha de linguagem de consulta. Vamos testar? Play. Após a execução, eu já tenho uma aba aqui de SQL aberta. Note que Carlinhos Bala ainda está aqui porque eu preciso dar um refresh nas linhas do meu banco. Eu posso clicar aqui
no atualizar registros e note que Carlinhos Bala desapareceu. Legal, né, pessoal? Portanto, no nosso sisteminha aqui, nós já criamos as operações de manipulação de banco, né? As operações de cadastrar, atualizar e excluir. Como foram muitas informações e o vídeo já está um pouquinho grande, vamos finalizar a aula por aqui e na nossa próxima aula a gente vai implementar os selects, né? A gente vai ver que existe a possibilidade de via Hibernate eu fazer a seleção tanto de todas as linhas, quanto de selecionar uma única linha a partir do seu ID. E de forma bem facilitada também, assim como foi as demais operações que a gente focou na aula de hoje, certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tanto a partir do YouTube quanto a partir do Blackboard Collaborate, no caso, para os alunos do Centro Universitário de João Pessoa, e a gente continua na nossa próxima aula, certo, pessoal? Já de antemão, pedindo desculpas pelo áudio, né? Por falhas no áudio, por barulhos externos. Estou em casa, né? Questões de quarentena, não estou num ambiente controlado para gravar uma videoaula, porém o importante é que o conteúdo tenha sido de grande valia para o processo de ensino-aprendizagem de vocês. Ok, pessoal? Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau!